Esses turistas do Rio Grande do Sul ouviram o recado e voltaram para o apartamento onde estão hospedados. O pessoal já está saindo fora, o policiamento está pedindo para a gente se afastar, ir embora, pelo fato desse vírus estar se propagando muito rápido. O Pão de Açúcar está fechado à visitação, mas o Cristo Redentor não. O trenzinho do Corcovado está funcionando normalmente hoje, apesar da recomendação do decreto do governador de suspender atividades que envolvam aglomerações de pessoas. Quem precisou ir trabalhar lotou o transporte público, nos ônibus, no metrô e no veículo leve sob trilhos, o VLT. Aglomeração que preocupa as autoridades. A partir dessa terça-feira, os transportes, incluindo ônibus, trens, barcas e metrô, devem funcionar com 50% da capacidade de lotação. O passe livre de estudantes foi suspenso por 15 dias para incentivar a permanência em casa. O governador Wilson Witzel, do PSC, também suspendeu por 15 dias a entrada de linhas interestaduais de ônibus que chegam de estados com casos confirmados de coronavírus ou que tenham decretado situação de emergência. O decreto recomenda ainda restrições nos voos vindos de estados e países com circulação confirmada do vírus ou também em situação de emergência. O governador recomendou que bares, restaurantes, lanchonetes do estado funcionem com apenas 30% da lotação nos próximos 15 dias. Que shoppings e centros comerciais fiquem fechados, com exceção das praças de alimentação, que seguem o limite de 30% de ocupação. As medidas anunciadas pretendem endurecer a circulação de pessoas nas ruas. A preocupação é que o número de casos possa sobrecarregar o sistema de saúde. 3 pacientes com suspeita de Covid-19 estão no Hospital Ronaldo Gazola, unidade de referência da Prefeitura no subúrbio. São 30 leitos reservados, mas a Prefeitura promete aumentar para mais de 300 em 30 dias. O Hospital Geral de Bom Sucesso vai se tornar a unidade federal de referência no atendimento a pacientes com vírus no Rio. Todos esses pacientes que hoje ainda estão internados no nosso hospital estão sendo mobilizados nesse momento para as demais unidades da rede federal, para que nós possamos ter um prédio isolado e altamente especializado para que nós possamos atender a população adequadamente. O Ministério do Meio Ambiente informou que a visitação dos parques nacionais está suspensa por uma semana. Essa suspensão inclui o Cristo Redentor, que fica no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. A gente viu as medidas do governo do estado e a Prefeitura do Rio, cidade que está em estágio de alerta desde ontem, também anunciou medidas e recomendações. Pedro Figueiredo tem os detalhes pra gente. Pedro, o que foi anunciado? Boa tarde, Pedro. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. O prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, anunciou hoje que os ônibus não devem circular com passageiros em pé. Essa é uma medida para evitar aglomerações. A orientação é que quando todos os bancos do ônibus estiverem ocupados, que os motoristas não parem mais no ponto. Mas hoje também, no Diário Oficial do município, a prefeitura permitiu que as empresas de ônibus diminuam em até 40% a frota das linhas. Em entrevista à TV Globo, o prefeito Marcelo Crivella explicou que vai conversar com as empresas para que elas possam diminuir a quantidade da frota sem faltar ônibus para aquelas pessoas que precisam trabalhar. Nessa entrevista coletiva de hoje, Marcelo Crivella anunciou também a suspensão por 3 domingos do fechamento de ruas que funcionam como áreas de lazer aqui na cidade, como o Aterro do Flamengo e a Praia de Copacabana. Parques municipais, casas de conveniência para idosos, casas de convivência para idosos e vilas olímpicas também serão fechadas. Guardas municipais vão atuar na orla para pedir a banhistas que não utilizem a praia para que a população deixe o espaço das praias. A prefeitura vai começar uma campanha em todos os meios de comunicação pedindo à população que não saia de casa. O prefeito Marcelo Crivella disse também que pediu ao governo federal para que o Rio entre na situação de emergência, para que assim a população possa sacar recursos do FGTS. Vamos ver o que ele disse. Essa situação de emergência precisa ser, no governo federal, aprovada pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. E eu estou esperando a resposta para hoje. Vai me dar condições de comprar sem licitação, de requisitar mão de obra sem concurso e fazer uma série de medidas que possam fazer frente às dificuldades de um momento de emergência. Pois é, você tem acompanhado, tá tudo diferente, assim como em outras grandes cidades do país, a rotina lá da capital federal mudou